Bom, vem pra cá, produção, vem comigo, isso. Terça-feira é dia de análise da política e da economia pelo mundo com o Urian Fantielli, que já está aqui conosco. Deixa eu vir para cá, vem para cá para falar com o Urian, é isso? Pessoal, me conte. Bom, então vamos... tô com o Urian aqui. Oi, Urian, boa tarde, bem-vindo. Olha, mais uma semana, viu? Quando a gente acha que não vai ter assunto internacional, agora a gente tem muito assunto de América Latina para a gente falar. Falamos muito sobre guerra, sobre Estados Unidos, mas agora a América Latina está em alta para podermos comentar esse assunto. Muito boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Neila. E olha só, 9 meses só de Trump, tá? Temos mais 3 anos pela frente. Inicialmente, se ele não quiser tentar um terceiro mandato. Exatamente. Eu estou falando da América Latina, mas também envolve o próprio Donald Trump, porque ele acabou ameaçando aí a própria Venezuela. A gente não sabe que caminho Nicolás Maduro vai tomar, se ele vai decidir sair por bem ou se ele vai decidir sair por mal, porque Donald Trump não quer Nicolás Maduro na Venezuela. Talvez ele queira uma hegemonia aí na América Latina, mas Nicolás Maduro ele não quer. Tô certa ou tô errada? Você está certa. E esses ataques que Donald Trump tem feito contra essas embarcações no Caribe, eles ficaram bem complicados, muito mais ainda depois que 2 sobreviventes foram resgatados, um colombiano e um equatoriano, que não tinham até então qualquer tipo de ligação comprovada com a Venezuela. Por que que eu falo isso? Porque até então tudo acabava com os barcos afundados, ninguém vivo, nenhuma testemunha, né? Foram pelo menos mais ou menos 30 pessoas mortas. Só que agora, com os sobreviventes, a história fica muito complicada, porque se essas pessoas eram terroristas perigosos, como Donald Trump fala, por que que eles foram simplesmente mandados de volta para os seus países? Por que que eles não foram julgados? Por que que eles não foram detidos? Isso tudo mostra algo que o governo norte-americano claramente queria evitar, que é que ter que justificar essas operações na justiça, com provas. Tá? A Venezuela, ela é um jogador pequeno no narcotráfico perto de outros países, como é o caso, por exemplo, do México, da Colômbia. Então, esse tipo de ação que tem sido feito lá, ele sequer seria justificável alegando apenas isso, né? Então, isso alimenta aquela suspeita de que essa guerra às drogas, ela não é realmente sobre as drogas, mas sim sobre política, sobre poder na região e algo que ajuda a complicar ainda mais, e a gente volta a olhar agora internamente para os Estados Unidos, é o silêncio do Pentágono, porque a imprensa ela perdeu o acesso direto, não tem coletiva, não tem briefing, só tem tweets, tem vídeos oficiais. Desde setembro, isso tem ficado cada vez mais nebuloso e dificulta a vida dos jornalistas que querem acompanhar e entender tudo isso de perto. Aqui na nossa conversa. Felipe, a gente está falando hoje de América Latina. O Orian está sempre aqui conosco atualizando a vida fora do Brasil, na parte internacional aqui do nosso programa. E hoje estamos falando de América Latina e tem um ponto importante também que falamos sobre Venezuela, mas teve eleição na Bolívia e tivemos aí um primeiro presidente de direita na Bolívia, ou seja, a gente está vendo um cenário de mudança. Donald Trump deve estar muito alegre com essa escolha aí do povo boliviano, mas mais uma mudança aqui na América Latina. Felipe, fica à vontade também para participar da nossa conversa. Bom, Urian, prazer estar com Então, você aqui, conversar sobre... pode falar, Pode falar, Urian, Felipe. pode falar. Pode falar. Aí Eu ia depois fazer eu uma pergunta vou. para você, mas pode falar sobre Bolívia. Não, Vamos com base na sua pergunta. Perfeito. Queria destacar que é um prazer estar com você de novo, meu colega de tantas discussões sobre política internacional, né? E o caso da Bolívia é um caso interessante, né? Você vê, por exemplo, que a esquerda se dividiu, né? O Evo Morales com o Arce brigaram, né? O movimento ao socialismo, mais o partido deles acabaram não fazendo um candidato no segundo turno pela primeira vez em muitos anos. Mas você vê ao mesmo tempo que a Bolívia tinha duas opções, né? Ou romper totalmente com o MAS, que era a eleição do candidato neoliberal, ou manter aquele candidato meio termo, né, o Rodrigo Paz, né, que ele, apesar de buscar ter um lema capitalismo para todos, né, ele, ao mesmo tempo, ele reconhece os avanços
do MAS na sociedade e não vai romper 100% com a política social do MAS. Então, eu queria que você falasse para a gente sobre esse assunto. Você também acha que o povo boliviano foi para essa linha ou não, né? Eu acho que sim. Bom, primeiro um prazer estar aqui com você de novo, Felipe. A gente já falou muitas vezes sobre diversos assuntos, hoje sobre Bolívia. Mas o Paz, ele defende esse discurso de mudança mais gradual. Então, ele quer abrir espaço para o setor privado no país, quer descentralizar o Estado, mas ele não fala de acabar completamente com todos aqueles programas sociais, né? A Bolívia que tinha até então um estado bastante rentista. Então, é uma mudança muito grande. Eu acho que vai ser mais fácil, tá? Pelo simples fato de ser mais gradual, a gente não pode esquecer que por mais que a esquerda ela tenha tido um desempenho ruim no primeiro turno das eleições, né, 3% dos votos, a pessoa e a importância do Evo Morales na política nacional ainda é muito grande. E o fato de ter tido um desempenho ruim está justamente ligado ao Evo, que ele tanto ajudou a fragmentar o MAS, né, que era um movimento ao socialismo, quanto também pelo fato dele ter pedido para a população votar nulo no primeiro turno. Então, o fato dessas mudanças poderem acontecer agora de forma mais gradual pode ser que tentem que isso enfraqueça a tentativa do Evo Morales de tentar tumultuar todo esse processo a partir de agora. Porque ele não perdeu a vontade de um dia querer voltar a disputar as eleições. Pelo contrário, ele tem ainda uma base muito grande, tem muito apoio popular e pode, por meio de protestos, fechamento de ruas, de estradas na Bolívia, ajudar a fazer bastante barulho. Então, eu vejo que com paz a situação vai ser bem mais fácil. Oriana, semana passada nós falamos sobre qual seria o motivo de Donald Trump querer enviar inteligência ou enviar os barcos, os navios que estão ali na costa da Venezuela. Qual é o objetivo de Donald Trump em relação à Venezuela? Para quem não sabe, a CIA, que é a agência de inteligência norte-americana, foi enviada para a Venezuela. Donald Trump justificou ali que seria por conta do narcotráfico e até mesmo da questão dos imigrantes. A gente pode dizer que é isso mesmo? Ele fala que são esses dois motivos. Os dois que são motivos cuja algo é muito importante a gente apontar, que é a falta de dados. Ele fala os motivos, mas não traz nenhum estudo sério que corrobore isso. Ele fala, então, dessas pessoas que são soltas das instituições mentais, não fala quais são as instituições, não fala quantas pessoas, então é algo que agrada bastante a base. A gente até brincou na semana passada que se a gente achasse que alguém está fazendo isso com o Brasil também, nós ficaríamos bastante preocupados. Então é um discurso populista por parte do Donald Trump de falar, de fazer isso. Agora, o governo, Neila, ele está trocando investigações e prisões por bombardeios e vigilância aérea intensa. Então, é uma escolha de espetáculo, porque ele, com esse discurso populista, com essas ações, ele mostra a força, dá manchete, responde ao desespero por conta daquelas overdoses dos Estados Unidos, mas passa por cima das leis, da soberania de outros estados e do problema político que gera a cooperação estável com países vizinhos. Então, o problema prático é que essa máquina pesada, ela não resolve realmente um problema de droga que existe nos Estados Unidos com o fentanil, que é a verdadeira tragédia norte-americana, que vem ali principalmente do México e que, se fosse para ser resolvido, exigiria investigação, apreensão de cargas, o desmonte daquelas redes financeiras, não apenas você sair explodindo um monte de barco. Então, essa tática de você matar em vez de capturar pode inclusive queimar fontes de informação e pode afastar parceiros, como é o caso agora da Colômbia. A Colômbia é o país da região com o qual os Estados Unidos mais cooperava até então no combate ao narcotráfico. E agora, com o Donald Trump indo para o embate diretamente com o presidente da Colômbia, com Gustavo Petro, suspendendo o visto dele, que é algo que aconteceu logo depois
da Assembleia Geral da ONU em setembro. Tá certo que o Gustavo Petro provocou, né? Se a gente lembrar, ele participou de um protesto pró-Palestina, e aí fez um discurso lá pedindo para as Forças Armadas norte-americanas não obedecerem ao Donald Trump em território norte-americano, então ele acabou tendo seu visto suspenso. Então a relação ela já não estava boa. E agora embate direto, inclusive, com o congelamento de recursos que seriam direcionados à Colômbia para justamente fazer isso. Então não tá legal a situação. Isso. Alguma outra pergunta sobre a América Latina? Eu vou deixar você fazer aí para o Urian e depois a gente fala um pouquinho de Brasil. Guilherme, tem uma questão que ficou imaginando que é o seguinte, né? Pela primeira vez em muitos anos, eu vejo o presidente dos Estados Unidos e dos Estados Unidos, né, se preocupando muito com a América Latina, né? Antigamente, os Estados Unidos se preocupava muito com o Oriente Médio, com a Rússia e com a China, né? Agora você vê que está tendo uma certa, não preponderância, mas está tendo uma certa tomada de espaço da América Latina em geral. Você vê as manchetes do jornal, o tarifaço do Trump em relação ao Brasil, você vê a questão da Colômbia, a questão da Venezuela, né? O que você acha que está tendo essa relevância da América Latina no governo Trump? Tem uma explicação possível que tem surgido, seria uma possível tentativa do Trump de tentar reviver, né, ou ressuscitar aquela doutrina Monroe que acreditava basicamente que os Estados Unidos é quem deveriam ter uma influência maior sobre essa parte do mundo e não a China. E aí por isso que começam também outras bravatas, né? Seja lá quando ele ameaçou tomar o canal do Panamá à força, quando ele muda o nome do Golfo do México para Golfo da América, quando ele flerta com aquela ideia de transformar o Canadá no 51º estado norte-americano também. Então, de fato, ele acredita que o país deveria ter um papel maior aqui. O problema é a maneira completamente errática que ele tem tentado fazer tudo isso, que está inclusive empurrando muitos desses países para o colo da China. A gente não pode dizer que porque a Bolívia, o Paz, ele venceu as eleições na Bolívia agora, ele que é uma pessoa de talvez centro-direita, não chega sequer a ser a direita, inclusive deixa até as possibilidades abertas de diálogo aqui com o Brasil, por mais que ele queira romper as ligações ali, cortar o cordão umbilical da Bolívia com aquelas autocracias como Irã, Rússia, China. Ele mostra uma disposição em dialogar com os Estados Unidos, mas isso não quer dizer que toda a região está ali caindo no colo dos Estados Unidos. E talvez o maior exemplo de todos esses seja o caso do próprio Brasil, que acabou diversificando muito mais os parceiros comerciais depois de que o Trump chega com um tarifaço. Então, essa é uma explicação, mas existe a outra também de repente, mudança de regime na Venezuela, o Trump que é completamente contra o uso de energias renováveis, ele quer um acesso maior ao mercado do petróleo, a Venezuela tem as maiores reservas, então é algo que poderia ajudar a explicar. Virar para cá para fazer uma pergunta para o Urian que envolve Brasil. Falando em América Latina e Donald Trump, vou unir tudo, porque o presidente Lula viajou hoje para a Ásia, para o encontro lá da ASEAN. Existe uma possibilidade, a gente sabe que Itamaraty está conversando para que exista um encontro entre Donald Trump e o presidente Lula no domingo, mas na semana passada o ministro Mauro Vieira, o chanceler Mauro Vieira, esteve com Marco Rubio lá nos Estados Unidos. E neste mesmo dia, aqui no Brasil, o presidente Lula, num evento em Brasília, evento do PCdoB, criticou Donald Trump, falou que nenhum país tinha o direito de colocar o dedo na Venezuela, ou enfim, que a América Latina tem que se unir e criar um ambiente de paz. E o presidente Lula também acabou falando sobre Cuba. E a gente sabe que Marco Rubio tem ali vou usar uma palavra leve, um ranço de Cuba, ele que é descendente de cubanos e não gosta nada do regime do qual os pais vieram. Então, a gente pode dizer que esse movimento do Lula foi um tiro no pé, num momento aí de negociação para baixar essa tarifa de 50%?
bastante arriscado. Ainda bem que tem gravado eu semana passada dizendo a seguinte frase, que o presidente Lula precisava segurar a língua. E precisa continuar fazendo isso. Eu sei que é bastante difícil para ele, que não gosta do intervencionismo norte-americano na região, ele que, ainda mais tratando-se da CIA a partir de agora, né? A CIA que teve um papel lá no golpe militar no Brasil também na década de 60. Mas é algo que vai ter que fazer, vai ter que ser pragmático nesse aspecto e tentar focar naquilo que o Brasil e os Estados Unidos têm de interesses em comum a partir de agora. E eu falo principalmente na questão das terras raras. Algo que a gente viu nas últimas... Ontem, se eu não me engano, os Estados Unidos assinando um acordo com a Austrália sobre terras raras. Então, é algo que o Brasil teria a oferecer agora. Esse encontro provável que aconteça... O alinhamento entre os dois lados, eles têm acontecido de maneira positiva, mas o presidente Lula ele vai ter que ir contra os seus próprios instintos naturais de passar pano e defender a Venezuela. Ele se afastou do Maduro? Se afastou porque não teve o que fazer ano passado. Ele foi obrigado porque entendeu que isso teria um custo político aqui no Brasil. Mas ele continua a ter uma simpatia que é uma simpatia inexplicável e que pode ter custos. Felipe, alguma pergunta para o Urian? Esse é um ponto interessante, Urian. Mas você vê, por exemplo, que no horizonte próximo os Estados Unidos vai adotar uma postura mais pragmática em relação ao tarifaço do Brasil, reduzindo a tarifa de 50% para voltar ao 10%, né? A gente sabe que o Trump nunca deixa de aplicar tarifa, né? Algo que realmente ele volta para o patamar inferior do que ele coloca, mas ele nunca deixa de tirar a tarifa 100% do que e voltar ao tempo que era. Você vê que há espaço para o pragmatismo na relação do Trump com o Brasil, ou a questão que ele colocou na carta como justificativa da tal defesa da liberdade de expressão, defesa contrário à ingerência do Supremo Tribunal Federal em relação a várias pessoas, continua sendo um ponto inegociável, né? Não consigo falar de pragmatismo em relação ao Donald Trump. E é bastante curioso, né? A gente tem que falar isso sobre um político que é presidente da maior democracia, da maior economia do planeta. Parece que ele quer sempre algo para mostrar, dependente do custo que isso vai ter. Vamos usar como exemplo a questão do acordo que ele fez com a União Europeia. É um acordo que afastou os Estados Unidos ainda mais do bloco. Eles fecharam lá em 15% de tarifas, no fim das contas. A União Europeia sai humilhada, mas vendendo aquilo tudo como uma vitória, quando era sabido que, de fato, o bloco precisava fazer aquilo porque precisa dos Estados Unidos não apenas para o comércio, mas também outras questões de segurança, por exemplo. E eu vejo que com o Brasil vai ser a mesma coisa. Pode ser que ele baixe? Pode ser que volte aquela tarifa mínima de 10%? Pode, mas eu não sei até que ponto ele está contabilizando os ganhos concretos. Eu acho que o que ele quer é mais uma foto, é um documento para ele segurar para as câmeras, mostrar que assinou, mostrar que saiu por cima, por mais que no longo prazo esses acordos e essas movimentações não sejam estrategicamente importantes para aquilo que seria, de fato, os objetivos de longo prazo dos Estados Unidos na região, e de fato deveriam ser. Logicamente, faz sentido essa estratégia dos Estados Unidos quererem afastar a China daqui, né, de quererem ter uma influência maior aqui. Isso faz sentido. O problema é a execução errática que tem sido levada a cabo, que não faz o menor sentido. Mostra os Estados Unidos como um país impulsivo, imprevisível e que não pode ser um parceiro confiável no longo prazo. Interessante porque dizem isso sobre o Brasil também, mas essa é conversa para um outro momento. Eu agradeço muito a presença dos dois, a participação tanto do Urian quanto do Felipe. Felipe, seja muito bem-vindo, primeira vez aqui no Contexto, sempre muito bem-vindo. Muito obrigada pelas análises, tanto do Urian quanto do Felipe. Até a próxima. Obrigado, até mais.